Meus irmãos, quando o Senhor Jesus Cristo fala, toda a terra se cala para ouvi-lo. A autoridade do Senhor Jesus Cristo era evidente no seu ministério público, de modo que mesmo na leitura corrente que vimos hoje, é dito que quando ele abriu o livro, leu na sinagoga, assentando-se para ensinar e para pregar, é dito que todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. A sua própria voz demandava atenção. A sua autoridade não pode ser negada. E também é dito que todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios. Reconheciam sua autoridade, reconheciam a mensagem do seu reino, reconheciam que eram palavras de graça. Porém, é dito também que enquanto muitos se maravilhavam, muitos se iravam. Todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira. De modo, meus irmãos, que a mensagem do Senhor Jesus Cristo, a sua própria palavra, vinda dos seus próprios lábios, ou por meio dos seus servos, sempre traz uma resposta radical da parte daqueles que ouvem. Não existe diferença, em última instância, para com a mensagem de Cristo, ou você se maravilha das suas palavras de graça, ou você se enche de ira, rejeitando a palavra da sua mensagem, a palavra do seu reino. Mas à medida que vamos ainda hoje, nessa noite, considerar mais das palavras do Senhor Jesus Cristo, eu rogo ao Espírito Santo, rogo a Deus, que nos ajude a ter os olhos fitos no Senhor, para ouvir as suas palavras, como de fato é, palavra de Deus. Para isso eu convido os irmãos a abrirem comigo a palavra do Senhor em Mateus 25. Mateus 25, vamos ler a partir do verso 1 até o verso 13. Mas uma palavra de advertência, de exortação, vinda do Senhor Jesus Cristo na parábola das 10 virgens. Evangelho de Mateus, capítulo 25. Diz assim a palavra do Senhor. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se o grito: eis o noivo! Saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outros. Ide antes aos que vendem e comprai-o. Saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas. Fechou-se a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo, não digo verso 11, mais tarde chegaram as virgens nécias clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo, que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Amém. O Senhor aplique aos nossos corações a leitura da sua santa palavra. Vamos mais uma vez, meus irmãos, curvar as nossas cabeças e orar ao Senhor invocando o seu santo nome.
Pai amado, estamos diante da Tua santa palavra. O Senhor Jesus abriu a palavra em Isaías naquele dia e leu a profecia. Todos tinham os olhos fitos nele. Ó Senhor, que possamos reconhecer algo da Tua autoridade ainda hoje. E continua a nos falar por meio da Sua santa palavra, por meio do Seu Santo Espírito, que opera naqueles que são Teus. Deus, a palavra que lemos não é uma palavra fácil. Palavra de advertência. Doutrina ensinada por Jesus Cristo mesmo. O Senhor dos Senhores. Que anuncia que voltará. E nos adverte a estarmos preparados. Deus, confessamos a Ti mais uma vez os nossos pecados. Pensamos que muitas vezes temos sido como que as nécias, as tolas, ignoram as advertências e as palavras do noivo e que serão pegos despercebidos. Oh, meu Deus, nos ajuda. Todos estamos sujeitos a cair. Não há força em nós. Mas lhe pedimos, ó Deus, que o Senhor nos fortaleça. Nos ajude, Senhor, a compreender o que o Senhor Jesus disse. E não termos meramente os nossos olhos fitos nele, mas os nossos corações, a nossa vontade, a nossa alma, sim, todo o nosso ser, possa estar de fato fito no Senhor Jesus Cristo. Nossa fé possa estar posta nele. E possamos viver como aqueles que vivem em santo procedimento, aguardando a consumação de todas as coisas. O Senhor conhece a nossa fraqueza, as nossas limitações, debilidades. Nada está escondido aos teus olhos. Lhe pedimos, ó Deus, que o Senhor não nos retribua de acordo com os nossos pecados, mas abençoe. Sou o teu servo que fala contigo, para que eu possa falar, ó Deus, na fraqueza, na minha constituição e natureza, mas auxiliado pelo Senhor, para pregar com fidelidade. O Senhor abençoe também a tua congregação que aqui está, para que todos possamos, de fato, pelo teu Santo Espírito, compreender o que o Senhor diz e ouvir a tua palavra. Livra-nos, ó Deus, de sermos meramente ouvintes, mas possamos ser operosos praticantes. E assim construir a nossa casa sobre a rocha, de modo a resistir os ventos, as chuvas, as tempestades, que certamente darão contra aquela casa. E ficar em pé, porque temos ouvido e praticado a tua palavra. Meu Deus, abençoa. Fica conosco. Assim te suplicamos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Congregação do Senhor Jesus Cristo. É verdade que um dos eventos mais especiais na vida de um homem, de uma mulher, é o dia do seu casamento. É um dia tão especial que movimenta não só a vida dos dois, mas todos aqueles que estão ao redor. Os familiares participam com grande excitação, com grande alegria. Os amigos se preparam. É um dia de grande celebração. Por aqueles que se amam, aqueles que desejam viver juntos, passam agora a viver como uma só carne. Ficou tão evidente no casamento de Tamara e Miqueias, quando toda a cidade, não só os amigos, mas toda uma cidade, não uma cidade muito grande, mas toda a cidade parou para prestar atenção, voltado para aquele momento especial. De modo que ignorar ou negligenciar
A celebração de um casamento é algo estranho. Todos querem participar. Todos querem estar presentes naquele momento tão especial na vida de um homem e na vida de uma mulher. Porém, meus irmãos, a verdade que o Senhor Jesus Cristo nos apresenta é que naquele grande casamento, a celebração das bodas do Cordeiro, existirão muitos que se comportarão como necios, não se prepararão para estar com ele, não estarão com grande expectativa e envolvidos com desejo sincero de participar daquelas bodas do Cordeiro, o casamento eterno entre o Senhor Jesus Cristo e a sua igreja. E é isso que o Senhor Jesus Cristo nos apresenta com muita solenidade, com muita seriedade, para nos advertir do perigo de negligenciarmos a volta do noivo para encontrar a sua noiva e sermos pegos despercebidos ou despreparados e ouvirmos dele aquela amarga, séria palavra: em verdade vos digo que nunca vos conheci. E temos a porta fechada diante de nós. Meus irmãos, para compreender o que o Senhor Jesus está falando, é preciso entendermos algo do contexto. Essa parábola, meus irmãos, poderemos dizer que ela entra na seção de aplicação de um sermão que o Senhor Jesus Cristo tem proferido, o chamado sermão profético, que começa desde o capítulo 24. Nesse capítulo, o capítulo anterior, 24, os discípulos fazem duas perguntas importantes para o Senhor Jesus Cristo com respeito às coisas que ainda iriam suceder. Perguntam a ele com respeito ao templo. O Senhor Jesus diz que o templo seria derribado e não ficaria pedra sobre pedra. De modo que eles perguntam, curiosos ou querendo compreender mais da vontade de Deus, quando isso se sucederia. O Senhor Jesus explica e fala a respeito daquele dia que se cumpriu, quando Jerusalém foi sitiada, invadida, destruída e o templo não ficou pedra sobre pedra. Mas eles fazem uma outra pergunta também. E eles perguntam a respeito da consumação de todas as coisas. Quando seria a consumação do século? E nesse sermão, o Senhor Jesus Cristo fala a respeito de como as coisas sucederiam. Ele diz que nem os anjos nos céus sabiam o dia exato da sua volta, nem ele mesmo, como mediador, como homem, sabia exatamente o dia do seu retorno. Mas ele fala, ele dá os sinais e nos instrui a discernir os sinais da sua volta. Ele fala que esse dia certamente virá. Certamente o Senhor Jesus voltará. Meus irmãos, aqui está já uma verdade para ponderarmos com grande seriedade. Desde a fundação do mundo, desde a queda, o Senhor Deus anunciou que o seu Filho viria para esmagar a cabeça da serpente. E ele veio, não tardou. Veio no tempo determinado, aceito por Deus, na chamada plenitude dos tempos. Ele veio. Ele veio com graça, ele veio com verdade, ele veio para anunciar o seu reino, anunciar a mensagem do Evangelho da graça, de arrependimento e salvação, de modo que tudo se cumpriu. Mas ele anuncia que ele voltará, que ele virá outra vez. Não mais para anunciar a graça e o perdão, mas para trazer a consumação de todas as coisas. Para concluir a obra da redenção, não só das nossas almas, mas dos nossos corpos. Jesus voltará. Ele anuncia isso com toda a força. E no final, meus irmãos, desse sermão, ainda no capítulo 24,
o Senhor Jesus começa então a dar exortações para que o seu povo esteja vigilante, apercebido, preparado para quando ele voltar. Não basta ser o seu discípulo. Não basta professar a fé em Jesus Cristo, dizer-se um cristão. É preciso estar preparado para o seu retorno. E ele então lhe dá sinais do que haveríamos de perceber ou de identificar no mundo à nossa volta, que evidenciam que o Senhor Jesus está às portas para voltar. Ele fala a respeito do próprio mundo. Ele fala que quando o Senhor Jesus estiver para voltar, que o mundo estaria afundado em grande iniquidade. Ele diz que seria como nos tempos de Noé, que se casam e dão-se em casamento e vivem em profunda e intensa iniquidade. O povo não teria mais prazer em ouvir as coisas de Deus, se encheriam dos seus próprios mestres e viveriam em profunda imoralidade, como nos dias do dilúvio, que precederam a destruição de todo mundo. E é isso que vemos, não é? Quando olhamos ao nosso redor, olhamos a sociedade como um todo, todas as partes do mundo, o que vemos é a iniquidade prosperando. Vemos o pecado não só sendo praticado, com cada vez mais vigor e intensidade, mas vemos também o pecado sendo ofertado como virtude. Os pecados mais horrendos que jamais em toda a história da humanidade foram aceitos, mesmo dentre os ímpios, agora são recebidos como louvor. São recebidos como virtudes a serem praticadas, como direitos da humanidade de praticar todo tipo de imoralidade e de egoísmo. Meus irmãos, queira Deus que de fato o Senhor esteja às portas. Mas o Senhor também, Ele dá, meus irmãos, um sinal, não apenas com respeito ao mundo. É possível pensar o seguinte: de fato o mundo vai de mal a pior. O mundo tem se afundado em todo tipo de iniquidade, pecado e carnalidade. É preciso então buscar refúgio na igreja. É preciso então estar dentro da igreja. É preciso então estar debaixo da segurança da religião e da aparência da piedade e da devoção. É ali que eu estarei protegido. É ali que, quando Cristo voltar, eu encontrarei o meu refúgio. Mas a advertência vem para a igreja também. E é nesse sentido, meus irmãos, que o Senhor então passa a apresentar parábolas com advertências não propriamente voltadas para o mundo, mas voltadas para a sua igreja. Ele dá a parábola dos talentos. No verso 20 do capítulo 25, com respeito àqueles que receberam a graça do Senhor, mas que quando o Senhor voltou, pediu contas, e alguns, de fato, trabalharam aquele talento e retornaram ao Senhor, frutificaram, outros enterraram os seus talentos. Ele fala da parábola do bom servo e do servo mau e negligente, que passou a espancar os conservos do Senhor, porque dizia que ele se tarda, que ele demora. E é nesse contexto, meus irmãos, que o Senhor conta também a parábola das 10 virgens. De modo, meus irmãos, que aqui é uma palavra estritamente voltada para a igreja do Deus vivo. Uma advertência para aqueles que se encontram no reino visível, para que eles possam se aperceber de que não há segurança carnal, mesmo dentro da igreja, que irá nos livrar da ira do Cordeiro, se de fato não estivermos preparados pelo Senhor. Meus irmãos, a parábola apresenta então para nós uma cena que certamente era comum naqueles tempos. Era a cena de um casamento, muito fácil de ser compreendida, de ser imaginada por aqueles que ouviram a palavra do Senhor Jesus Cristo.
10 virgens naquela parábola eram aquelas que estavam com a noiva e aguardavam com a noiva a chegada do noivo. Elas tinham função de acompanhar a noiva, e o casamento ocorria à noite, e elas tinham então lâmpadas nas suas mãos que deveriam usar para iluminar a procissão que iria sair da casa da noiva até a casa do noivo, para de fato ocorrer a celebração. Então elas deveriam carregar essas lâmpadas como que postes, como que lamparinas, para iluminar o caminho e assim fazendo parte da cerimônia, um papel importante. Porém é dito na parábola que o noivo não chegou no tempo esperado. No tempo que elas aguardavam, imaginavam que ele iria chegar. Porém, quando o noivo finalmente chegou, quando foi anunciado, eis aí o noivo, ele está chegando. É dito que 5 daquelas 10 virgens estavam preparadas para acompanhar a noiva e acompanhar o noivo na procissão e então entrar para as bodas de casamento, enquanto as outras 5 eram nécias, estavam despreparadas e ficaram de fora. E é dito que a porta se fechou. Fechou-se a porta para não mais abrir. E aquelas que talvez tinham grande expectativa de participar daquele casamento, estavam ali entre as virgens, preparadas de certa maneira, com lâmpadas na mão, estavam sem óleo e ficaram de fora. E passaram pela vergonha, pelo vexame de ouvir do noivo: eu não vos conheço. Apartai-vos de mim. Não há lugar para vocês aqui dentro. Vocês não pertencem a essa celebração. Vocês ficarão de fora. E o Senhor Jesus conclui com essa palavra de advertência no verso 13. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Meus irmãos, as 10 virgens aqui nessa parábola representam a igreja visível do Senhor Jesus Cristo. Todas as 10 virgens receberam privilégios especiais. Todas elas foram convidadas para participar do casamento. Todas elas foram convidadas para participar como uma das virgens, como uma daquelas que teria uma posição especial na celebração do casamento. Todas elas responderam certamente com grande alegria ao convite que receberam. Todas elas, todas as 10, certamente se sentiram grandemente honradas por terem sido convidadas para participarem da procissão do casamento. Todas as 10, sem exceção, compareceram na casa da noiva e estavam ali aguardando a volta ou a chegada do noivo. Estavam com antecipação e certamente desejosas de participar daquele casamento. Todas as 10 tinham lâmpadas nas mãos. Todas as 10 tinham recebido o que era necessário para participar do casamento. E não é exatamente assim com a igreja visível do Senhor Jesus Cristo? Todos aqui, meus irmãos, são convidados, por meio da pregação do Evangelho, a participar das bodas do Cordeiro. O convite é enviado a todos, para que todos venham como virgens para o Senhor Jesus Cristo, para participar da celebração de uma forma muito especial. Eu creio que aqueles que são membros da igreja do Senhor Jesus Cristo, membros visíveis, fizeram profissão de fé, certamente, juntamente com as 10 virgens, responderam positivamente, foram atraídos pela mensagem do Evangelho, foram atraídos pela proposta de graça e, de fato, compareceram na igreja. Quando você se lembra do dia quando você tenha feito pública profissão de fé, quando você professou crer na palavra de Deus, Antigo e Novo Testamento, como única regra de fé e prática, que você crê na doutrina dos apóstolos, que o Senhor Jesus Cristo é o único Salvador da igreja, e que você
jura segui-lo até a morte. Intensamente ouviu as palavras do ministro: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Se você é um crente, membro de uma igreja, você recebeu o convite e respondeu ao convite, assim como aquelas 10 virgens. Você está juntamente com a noiva. A noiva é a igreja. Você está lá, junto dela, participando com ela, membro dela, aguardando com expectativa a chegada do noivo. Todos que são membros, em perfeita comunhão com a igreja, têm as lâmpadas nas mãos. Tem dado evidências de que estão aguardando a chegada do noivo, mostrando um certo compromisso. Meus irmãos, a expressão aqui, virgens, expressão importante para nós compreendermos. Os católicos romanos, especialmente na antiguidade, que tinham asco àquilo que o Senhor criou e chamou de bom, da intimidade sexual do casamento, entendem que aqui as virgens são aquelas que de fato não se envolvem nessa vida com atividades desse tipo. Casamento. Mas a compreensão não é essa. Aqui, virgens é tido como uma figura para um sentido espiritual daqueles ou daquelas que se lançaram com um compromisso visível e público de Cristo. Dentro do pacto da graça, professaram pertencer a Ele e a Ele somente. Colocaram uma aliança no dedo. Pela água do batismo que foi derramada sobre a fronte, de que pertencem a Cristo e a Cristo tão somente. Veja, interessante o contraste com os ímpios. No capítulo 24, capítulo anterior, quando o Senhor está falando do mundo, no verso 38, ele fala que aqueles que estão no mundo são aqueles que, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, eles comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Simples, o mundo, casam-se, dão-se em casamento, tem alianças variadas, com várias propostas, com vários ídolos, mas não com Deus. As virgens são aquelas que se dedicam ao Senhor, que se lançaram para ter comunhão com Ele, não se dão em casamento, mas confessaram pertencer tão somente a Ele. E é isso que você fez quando recebeu a água do batismo, ou professou a sua fé. Você diz, está aqui professando que não pertence a nenhum outro, mas de corpo e alma você pertence ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nesse sentido você é como uma virgem para Ele, desposada para o marido, noiva de Cristo, aguardando as bodas para consumar aquela união eterna e agora então ser uma só carne com o Senhor Jesus Cristo. A expressão de virgem diz respeito de que tais pessoas não se envolveram com idolatrias. O livro de Oséias, o Senhor confrontou a idolatria do povo. Ele compara aqueles que se afundaram na idolatria como aqueles que se envolveram com muitos amantes. Oséias capítulo 2, verso 13, nós lemos assim o Senhor falando do seu povo: castigá-la-ei pelos dias dos Balaíns, os quais lhes queimou incenso, se adornou com as suas arrecadas e com as suas joias, e andou atrás de seus amantes, mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. De modo, meus irmãos, que as virgens são aqueles que não se envolvem com isso, não estão vivendo no mundanismo, não estão envolvidos com idolatria, estão na igreja. Todas as 10 virgens professaram pertencer a Cristo. E para todos os efeitos, para toda a aparência externa, para tudo aquilo que podemos perceber, elas são dedicadas ao Senhor. E ao Senhor Jesus Cristo somente. Como virgens, elas não estão casadas mais com a lei. Não estão mais lançando mão da justiça própria. Mas professam crer em Cristo e na sua justiça, se desposaram, se divorciaram pela morte de Cristo da lei,
para se casar com Cristo. E fizeram isso publicamente ao professarem perante muitas testemunhas e perante Deus que agora pertence ao Senhor Jesus Cristo. De modo que esse é o estado de todo aquele que pertence à igreja visível de Cristo. Você pertence ao Senhor como virgem. O devotado ou devotada a Ele, consagrado para Ele, se guarda para Ele e não se contamina com os ídolos. Porém, meus irmãos, aparentemente, isso não é tudo. É-nos dito aqui que, depois de um tempo, todas as 10 ficaram sonolentas. Nos dito que tanto as prudentes quanto as nécias, em tardando o noivo, todas foram tomadas de sono e adormeceram. Então, depois desse evento, uma grande separação aconteceu. Aquilo que parecia ser um povo só, um grupo de 10 virgens, de 10 pessoas, 10 mulheres dedicadas à noiva e ao noivo, aguardando a chegada do noivo, houve uma separação. À meia-noite, quando o noivo compareceu. Algumas seguiram com o noivo, seguiram com a noiva, partiram para a celebração, para se alegrar com eles, para celebrar aquilo que é mais de especial na vida de um homem, de uma mulher. Enquanto as outras saíram desesperadas, procurando se preparar quando era tarde demais. E o que causou a separação, meus irmãos? O Senhor descreve nessa parábola os eventos que se sucederam. Primeiro é dito que o noivo estava atrasado, que o noivo tardou por um tempo. E tardando o noivo, verso 5. E é dito também que acabou o óleo, acabou o azeite nas vasilhas das 5 nécias. E especialmente quando foi anunciado com um grito a chegada do noivo. Eis o noivo sair ao seu encontro. As virgens nécias cambalearam procurando um azeite. Cambalearam, dizendo, pegas de surpresa, que o noivo está aqui, mas e agora? Eu não estou preparada. E, portanto, a separação começou a se caracterizar. Umas estavam prontas, prudentes, cheias da provisão necessária para encontrar com o noivo, e outras desesperadas e preocupadas. E agora o que vamos fazer? Mas a separação final ocorre quando a porta é fechada. Quando umas entram com o noivo e a noiva, e as demais ficam do lado de fora. E naquele momento, uma separação final e cabal e eterna é consumada entre aqueles 2 grupos de virgens que aparentemente estavam aguardando a chegada do noivo. Em última instância, meus irmãos, o que causa a separação? Qual é a causa da separação entre esses 2 grupos? É dito aqui, meus irmãos, pelo Senhor Jesus, que umas eram nécias, tolas, não sabiam como proceder, eram curtas de pensamento, não compreendiam que deveriam estar preparadas para a chegada do noivo, enquanto as outras eram prudentes, eram sábias. E, portanto, estavam preparadas para a chegada do noivo. As que eram prudentes, as que eram sábias, é dito nos versos 3 e 4 que, além de trazerem as lâmpadas, elas trouxeram azeite consigo, azeite extra. Elas não tinham apenas uma pequena porção do azeite, mas elas tinham uma plenitude de azeite. Elas tinham um enchimento do azeite. Elas tinham uma porção do azeite que era suficiente para sustentá-las por um longo período de tempo, sem se tornar como as demais nécias. De modo, meus irmãos, que a prudência que distinguiu umas das outras é caracterizado por uma prontidão, uma disposição de vigilância e diligência, antecipando a chegada do noivo e até mesmo a possibilidade de seu atraso, para que quando ele chegasse, elas tivessem abundância de suprimento, de azeite e de óleo, para não falharem diante do noivo.
E no final, essa pequena diferença, quantidade de azeite, a prudência que elas demonstraram, fez toda a diferença na vida deles. Ambas eram virgens, ambos os grupos eram compostos de mulheres virgens, que tinham recebido o convite, estavam prontas, certamente arrumadas ali, tinham lâmpadas na mão. Mas um detalhe lhes faltava. Um detalhe que fazia toda a diferença. Faltava óleo, faltava azeite na lâmpada das mulheres. Meus irmãos, nós precisamos compreender que a prudência aqui ensinada naquelas mulheres prudentes não é uma vigilância meramente natural. Não é uma vigilância de caráter. Existem pessoas nessa vida que são naturalmente vigilantes. Elas são prudentes naturalmente. Elas são mais cuidadosas do que outras. Elas conseguem ter uma visão do futuro e pensam mais com antecipação do que outras. Enquanto as pessoas, naturalmente, pelo seu caráter, são mais imediatistas, pensam mais no presente, não se planeja tanto. Mas aqui não está apresentando um caráter natural, nem uma disposição de personalidade. Não é isso que Cristo está falando. Ele está falando de uma prontidão, de uma vigilância, de uma disposição que é fruto de uma verdadeira graça no coração dos homens. Meus irmãos, as disposições da graça, as virtudes da graça, ela tem as versões que o mundo produz. Assim como no Egito, Moisés operou os verdadeiros milagres e os encantadores do Egito operaram algo semelhante, algo falso, mas que se assemelhava aos milagres de Moisés. Assim também o mundo pode refletir algo dessas virtudes que aqui podemos encontrar, virtudes de amor, virtudes de moralidade, virtudes de vigilância e prontidão, mas não é disso que o Senhor Jesus Cristo está falando. Ele fala de virtudes que são produzidas pela graça de Deus operando no coração. E essa graça, meus irmãos, nada mais, nada menos, é a graça que o próprio Espírito Santo derrama no coração de um crente. A diferença de azeite é a diferença do Espírito Santo, que está em um e não está no outro. A própria palavra diz que o Espírito Santo ele é chamado de a unção que repousa sobre nós. Veja que lemos em 1 João 2,27. João 2,27, o apóstolo fala com relação aos crentes, ele fala quanto a vós outros, a unção que dele recebeste, isso é, o óleo derramado sobre vocês, figurativamente falando, permanece em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas com a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa. Ela não é uma imitação barata. E ela permanece nele, como também ela vos ensinou. É o próprio Espírito Santo que é dito aqui. Ele é comparado como esse óleo que nos unge e que permanece sobre nós e está conosco. Em Romanos 8, o apóstolo Paulo também faz menção do Espírito Santo, falando da sua operação de estar com o crente, produzir todas as graças necessárias para a perseverança. Romanos 8, verso 11, ele diz: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. É uma virtude, meus irmãos, a prudência cristã, mas é uma virtude operada pelo aquele óleo que é derramado sobre nós, quando cremos em Cristo verdadeiramente. É o Espírito Santo que precisamos, é Ele a provisão que tanto necessitamos. Por natureza, meus irmãos, nós não temos essa vigilância, por mais organizado que você seja, por mais moral que seja a sua vida, por mais bem organizada, planejada. Talvez você tenha planejado toda a sua vida, tenha vivido uma vida em ordem e preparou para a sua aposentadoria e está agora
na velhice, olha para trás e não vê nenhuma dificuldade na sua vida, mas essa virtude que aqui é apresentada é uma virtude derramada por Deus que não tem nada a ver com aquilo que é terreno. A virtude terrena é uma virtude não santificada e não dada pelo Espírito, que não tem fins espirituais e que não tem proveito no reino de Deus. De modo que o incrédulo, ou as virgens nécias que estão no meio da igreja, não podem ter essa virtude, porque lhes falta o óleo, lhes falta o azeite, de modo que elas podem até ter algum conhecimento intelectual do Senhor Jesus Cristo, podem até saber quem é o noivo, podem estar junto com a noiva, aguardando a sua chegada, e ocorrer a tragédia de ouvir da sua boca: eu não vos conheço, vocês não têm o meu Espírito que de fato une a mim, que promove a união entre nós, que o faz você me conhecer e que eu o conheça. Ele não está convosco e, portanto, eu não vos conheço. O Espírito nunca me apresentou a você. O Espírito nunca comunicou o meu amor a você e nem o seu amor por mim. Não há essa união entre nós. Nunca vos conheço, não sei o que você está fazendo aqui. Portanto, meus irmãos, o que precisamos é do Espírito Santo de Deus, habitando em nosso coração, nos transformando, operando em nós a perseverança dos santos, nos dando uma disposição para guardá-lo com perseverança até o fim, para sustentar as lâmpadas bem acesas e queimando dentro de nós. Meus irmãos, a lâmpada aqui apresentada pelo Senhor Jesus Cristo é uma evidência de boas obras, em certo sentido. O próprio Senhor Jesus Cristo falou nesses termos. Se você olhar o Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, você verá o Senhor Jesus falando das lâmpadas como boas obras, evidência de que você, de fato aguarda o Senhor. Mateus capítulo 5, no verso 16, nós lemos o Senhor falando assim: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Assim brilhe também a vossa luz que está diante dos homens. Mas podemos dizer que as boas obras aqui que são apresentadas é de fato a boa obra de aguardar o Senhor, a virtude da prudência e da paciência. É isso que o Senhor Jesus também fala. Se você abrir comigo em Lucas capítulo 12, nós veremos o Senhor dando a entender a isso, quando ele também fala a respeito da sua volta. Lucas capítulo 12, no verso 35. Ele conta uma outra parábola com respeito à vigilância. E ele diz, no verso 35 de Lucas 12: cingido esteja o vosso corpo, e acesas as vossas candeias. Seja, portanto, vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier e bater a porta, logo lhe abra. As vossas candeias estejam acesas. De modo que por um tempo todas as virgens estavam com suas lâmpadas acesas, dando evidências de que aguardavam o Senhor, de que estavam esperando a chegada do noivo. Porém, apenas nos crentes verdadeiros, naqueles que têm o Espírito Santo operando no coração, que a evidência permanece. Ela não é passageira, ela não é temporária, ela não dura por um dia, nem por uma semana, nem por um mês, nem por um ano, mas ela dura por toda uma vida. Estejamos prontos, sempre cingidos, com as nossas candeias acesas, com abundância de óleo e provisão da parte de Deus. Meus irmãos, o que essa parábola nos ensina a respeito do Salvador? A respeito de Cristo. Em primeiro lugar, ela nos mostra Cristo como o noivo que tardou, o noivo que se atrasou.
Em outro lugar, em outra passagem, o Senhor de fato se apresenta como noivo. Em Mateus 9,15, ele diz: por acaso estará triste os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? E ele se referia a si mesmo. Ele se apresenta como noivo da sua igreja. É um relacionamento pactual que ele tem com o seu povo. É um relacionamento de aliança. Que o nosso casamento é apenas um vislumbre. Nós pertencemos a ele pertence a nós. Mas ele também se apresenta como noivo que tardou. E ele não tarda não porque ele não pode cumprir horário. Não porque ele se atrasou por alguma inconveniência, ou algum acidente, ou algo que roubou a sua atenção. Mas ele atrasa para provar a sua noiva. Para provar as virgens que o estão aguardando. Para testá-las. E para fazê-las aguardar com mais intensidade e paixão a chegada do seu noivo. De modo que, meus irmãos, em última instância, o Senhor não se atrasa de modo vão, mas com propósito. E de modo que a resposta que devemos dar ao suposto atraso do nosso noivo, ao fato dele não estar aqui, é a resposta de prontidão e vigilância. Você serve a um Deus que certamente voltará. E ele certamente não tardará, como ele fala em outro lugar. Mas ele se apresenta também, meus irmãos, não só como noivo, mas também como juiz que conhece todas as coisas. Ele é capaz de perceber quem são as nécias e quem são as prudentes. Ele é capaz de fazer separação entre o joio e o trigo. E ele, em última instância, é que como juiz dará a sentença: eu não vos conheço. E fechará a porta. E a trancará. E desprezará a insistência que vem de fora para que a porta seja aberta. A porta não será aberta. Ele emitirá a sentença como juiz da sua igreja. O julgamento começará pela casa de Deus. E quando ele voltar, ele assim irá fazer. E ele conhece, meus irmãos, os nossos corações. Verdade da soberania de Deus, por um lado, é uma verdade confortadora. Ele conhece o nosso sofrimento, ele sabe. Talvez você já tenha desejado um amigo que você pudesse compartilhar algo que está no seu coração e você não encontra ninguém que fosse adequado para lhe compreender, que você tivesse total liberdade para falar tudo que está no seu peito e que haveria de lhe compreender perfeitamente. Deus conhece, e isso é um conforto para nós. Temos nele um perfeito sumo sacerdote que sabe as nossas dores, mas ao mesmo tempo é uma verdade de grande advertência, porque ele prova os corações. Ele sabe por que você está aqui hoje. Ele sabe quais são as suas motivações. Hoje à tarde estamos estudando, pela tarde, aos domingos estamos estudando 1 Coríntios 13, juntamente com o puritano Jonathan Edwards. E hoje vimos a exposição daquele verso que diz em 1 Coríntios 3, que ainda que demos todos os nossos bens aos pobres e entreguemos o nosso corpo para morrer nas chamas, sem tiver amor, nada nos adiantará. Tudo será inútil e vão. E ele conhece o nosso coração. Ele conhece se há óleo na nossa vasilha. Ele conhece se há a graça do amor que evidencia o Espírito Santo em nós. Ele conhece os nossos corações, de modo que doar tudo, dar o seu corpo para ser consumido pelas chamas em prol do cristianismo não é nada, porque ele olha os corações. Ele prova os corações. E você se apresentará diante de um noivo e diante de um juiz. E que isso nos faça tremer diante dele. Mas também, meus irmãos, Cristo é apresentado aqui como aquele que é a sabedoria que nos adverte. A sabedoria que nos adverte. Meus irmãos, nessa parábola, o que o Senhor Jesus, em última instância, está fazendo é: não seja como um tolo. É como se ele agora aqui fosse como o maior que Salomão. Ele fala: filho meu, ouça as minhas palavras. Eu voltarei. Quando eu voltar, muitos terão seu amor esfriado. Por acaso acharei fé sobre a terra? Por acaso haverão de me aguardar em santo procedimento? Não seja
como um tolo, nós naturalmente nascemos tolos. Já diz que a estutícia está no coração da criança, mas é a vara de disciplina que a afasta. Nascemos estultos, tolos, nécios. Essa é a nossa disposição natural. Mas Cristo, chamado a sabedoria de Deus, ele nos adverte. Tenha os seus olhos fitos em Cristo. Tenha os seus olhos fitos na sua palavra. Dê ouvidos à sua advertência de sabedoria. Escute o que ele diz. E siga os seus passos. Não despreze a instrução do Mestre. Esteja preparado. Meus irmãos, de que maneira devemos estar preparados? Obviamente que é dito aqui que devemos estar cheios do óleo, que é o próprio Espírito Santo. Devemos ter o Espírito Santo. É Ele que nos sustenta. Mas precisamos ter a plenitude do Espírito Santo. Precisamos ter o Espírito Santo na sua operação de salvação em nosso coração. Existe, meus irmãos, por parte do Espírito Santo, aquilo que chamamos de suas operações comuns, que Ele opera em todos. O Espírito Santo opera nos ímpios, assim como nos crentes. Ele retém o mal. Ele pode nos fazer até mesmo provar dos dons celestiais, como lemos em Hebreus 6. Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e ele faz isso indistintamente. Ele pode fazer isso até mesmo aqueles que não são seus. Todos podemos ter um pouquinho do óleo, um pouquinho do Espírito Santo, que vem e opera em nós, mas logo, logo se acaba. Mas o que precisamos é ter um enchimento do Espírito Santo. É ter o Espírito Santo de fato operando em nós o novo nascimento. É vindo não só para operar em nós alguma convicção de pecado que nos traz à igreja, quem sabe, atribulado por algo ruim que fiz, ou desejoso de receber alguma bênção, mas nos traz aos pés de Cristo, porque reconhecemos que nós somos pecadores, não porque meramente praticamos um pecado aqui e ali, mas que a nossa natureza, ela é pecado, e portanto precisamos do Senhor Jesus Cristo. Ele nos atrai a Cristo, Ele ilumina a nossa mente, Ele renova a nossa vontade, Ele nos dá um novo coração e nos atrai ao Senhor Jesus Cristo. E é por meio do Espírito Santo, então, meus irmãos, que devemos estar vigilantes, na força do Espírito. Vigilantes, meus irmãos, em primeiro lugar, contra o pecado. O Espírito Santo é aquele que opera em nós a santificação. Ele luta contra o nosso espírito, contra a nossa carne, para que porventura não venhamos a produzir os frutos da carne, mas sim o fruto do Espírito, de modo que precisamos estar vigilantes na força do Espírito, na plenitude do óleo, do azeite, da unção do Espírito que habita em nós, para estarmos vigilantes contra o pecado. Meus irmãos, o pecado é algo horrendo. O pecado é algo mais podre, mais vil do que podemos imaginar. Foi o pecado que lançou o nosso Senhor na cruz, que encravou o Rei da Glória em profunda humilhação, de morte, de vergonha. Foi o pecado que dividiu por um momento a Trindade, para que o Pai virasse as costas para o seu Filho e fizesse o seu Filho clamar: Deus meu, por que me desamparastes? Precisamos estar vigilantes contra o pecado. O pecado, ele ainda está em nós. Precisamos discernir quando o pecado, de fato, tem conquistado terreno no nosso coração. Tem nos esfriado, nos levado à indiferença e à frieza e à incredulidade. Precisamos perceber quando a incredulidade conseguiu fincar o pé no nosso coração e agora quer colocar o outro pé e agora quer habitar ou fazer uma tenda no nosso coração. Precisamos estar vigilantes contra o pecado em todo o tempo. Precisamos estar vigilantes, meus irmãos, também nos meios de graça. Já falamos sobre isso em outra mensagem e aqui repetimos. É pelos meios de graça, pela palavra e pelo Espírito que o Senhor opera no seu povo. O Espírito opera pelos meios de graça. E aqui, primariamente, as Escrituras. Como estaremos vigilantes se desprezamos a palavra de Deus? Se não meditamos nela de dia e de noite, como salmista? Como estaremos prontos para receber a tempestade e as chuvas? E todo tipo de aflição, de situação adversa à nossa fé, se não estamos firmes na palavra. Devemos alimentar a nossa fé. A nossa fé tem que ser alimentada e de golada e de grandes sorvos.
e fortemente pela palavra, e não com pratos minguados, pela palavra e pela oração. Pelo culto público. Meus irmãos, quão importante é o culto público para a nutrição da nossa fé, para permanecermos vigilantes no Espírito, para que o Espírito de fato fale ao nosso coração e nos leve a ter comunhão com Cristo Jesus. Por que negligenciamos o culto de Deus por tolices? Virgem nécia, virgem tola, sonolenta, que despreza o culto do Deus vivo, quando Ele vem com provisão e fala, abra bem a boca e eu a encherei. Mas o meu povo diz, eu não quero. Eu tenho outros apetites. Precisamos vigiar, meus irmãos, nos meios de graça para ter comunhão com Deus. E precisamos estar prontos para a chegada do Mestre. Hoje de manhã a gente ouviu um som estranho aqui no teto, não foi? Parecia que estava bem aqui. Barulho tão alto aqui, não é perto de nenhum aeroporto. E foi estranho por um momento. Confesso que passou pelo meu coração. Será que Jesus está voltando? Será? Vamos estar preparados para quando Ele voltar. Será que esse é o canglor das trombetas? Eu não sei como será. Eu não sei exatamente como será esse som. Mas e se fosse? Já imaginou se aquele som aumentasse? E aumentasse. E aumentasse a ponto de você ter que tampar os seus ouvidos e termos que interromper o culto. E então aquele ruído cessasse e você ouvisse, eis o noivo, sair ao seu encontro. E as telhas se desfizessem. E você visse Cristo descendo sobre as nuvens. Você estaria preparado para encontrar o Senhor. O Senhor Jesus diz algo aterrador no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 12, verso 40, ele fala, ficai também vós apercebidos, falando com respeito à sua volta. Porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. A hora em que não cuidais, Ele virá. Ele virá à meia-noite, o grito foi dado à meia-noite. Quando todos estão com muito sono. Isso não deve, meus irmãos, fazer redobrar os nossos corações. A vigilância, a sensação de dependência do Espírito Santo, de que devemos estar com as nossas vasilhas cheias do óleo, porque por nós mesmos não temos onde comprar. De modo, meus irmãos, que devemos estar prontos a receber a Cristo em todo o tempo. Verdadeiros crentes anseiam pela volta do Senhor. Reflita sobre os céus constantemente. Não crie raízes na terra. Raízes profundas. Que lhe fazem pensar nas coisas daqui. Que lhe fazem desejar as coisas daqui e esquecer das coisas do porvir. Cristo voltará e teremos aquele glorioso encontro com Ele nos ares. Reflita sobre isso. Pense sobre isso. Sonhe acordado. Cada som estranho, cada coisa que acontecer, permita ao seu coração pensar, que seja agora. Ainda que pareça tolo para alguém. Ele voltará. Lute contra o mundanismo, que nos faz pensar nas coisas da terra e esquecer as coisas do porvir. E ore. Ore como lemos em Apocalipse. A Bíblia conclui com a volta de Cristo. Apocalipse 22. Apocalipse 22. Nós lemos a última oração que temos aqui na Bíblia. E é de uma noiva para o seu noivo. Apocalipse 22, verso 17, nós lemos o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. O Espírito e a noiva. O óleo sobre as virgens. É o que nos faz clamar.
para que Cristo volte o quanto antes. E o noivo responde de lá no verso 20. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente eu venho sem demora. Amém. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Ele vem sem demora. Não ignore as palavras do Senhor. E, meus irmãos, pode parecer uma mensagem dura, mas é uma mensagem de boas novas. Porque a boa notícia é que ainda não é tarde demais. A boa notícia para aquelas que têm vivido como virgens nécias e tolas é que o noivo ainda não chegou. Ainda dá tempo. A porta não se fechou. Ainda é tempo. Por que tardar? Dê ouvidos ao noivo. Ele virá sem demora. E vamos orar, meus irmãos, para que o Senhor de fato nos encha de graça. Derrame sobre nós o seu Santo Espírito. E como consequência tenhamos essa virtude distintamente cristã e espiritual de perseverar, de prontidão, de estar de malas prontas, cingidos com as lâmpadas bem acesas, aguardando, porque certamente, diz o Senhor, eu venho sem demora. Você está pronto? Vamos orar. Santo Deus e Pai, damos graças, ó Deus, pela palavra do Senhor Jesus. Porque Ele nos assegura que Ele voltará outra vez. Mas certo como o ar que eu respiro, eu sei que Ele virá, que Ele voltará. Ó Senhor, livra-nos do sono, da sonolência, da segurança carnal. Livra-nos da indiferença, de achar que Ele tarda e jamais voltará. Ó Senhor, dá-nos do azeite. O Senhor mesmo nos ensinou a bater, a pedir e a buscar pelo Teu Santo Espírito. E como nosso Pai Celestial, o Senhor promete dar o Santo Espírito a todo aquele que busca e pede com sinceridade. Oh, meu Deus, não nos deixes perecer eternamente. Não nos deixes ser lançados no exterior, onde há fogo, onde há choro e ranger de dentes, manietados de mãos e pés, como o Senhor Jesus mesmo nos exortou tantas vezes. Possamos ter os nossos corações fitos em Cristo Jesus. Hoje, amanhã e no porvir. Espírito Santo, sabemos da Tua soberania. Operas como vento, não sabemos de onde vem nem para onde vai. Sopras quando quer e onde quer. Oh, mas te rogamos, Santo Espírito de amor, salva-nos e seremos salvos. Converte-nos e seremos convertidos. Oh, sabemos que há necessidade no nosso coração. Sabemos que somos tolos por natureza. Sabemos que há pecado em nós, mas, ó Deus, apieda-te de nós, ó Deus. O nosso pecado está diante de Ti, não escondemos. Não queremos ser como os hipócritas. Mas rogamos que o Senhor tenha compaixão de nós, a começar de mim. E nos encha do Teu Santo Espírito. E nos leve até Cristo Jesus, onde há refúgio, para que possamos celebrar as bodas do Cordeiro eternamente com Ele, como a sua própria noiva. Ó Senhor, vem, volta, Senhor Jesus. Até quando, ó Deus? Consola-nos com a Tua palavra, que certamente Tu virás e não tardarás. Estamos aguardando, ó Deus. E ajuda-nos a estarmos preparados.
E tem misericórdia daqueles, ó Deus, que têm vivido como virgens nécias. Concede-nos, ó Deus, a salvação em Cristo Jesus. Que a sua aparência de devoção seja desmascarada pelo Senhor. E que eles se mostrem como verdadeiros adúlteros que são espirituais. Para que de fato o Senhor opere o lavar e o regenerar pela palavra. Converte, Senhor. Salva. Lhe suplicamos. Faz aquilo que não podemos fazer. Vai adiante de nós, ó Deus. Vai adiante de nós. E opera a salvação. Assim te suplicamos. Em o nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos ficar de pé. Louvar a Deus cantando o Salmo 139. Salmo 139. Salmo de salmista.